Entrando já no tema das doenças que podem ser tratadas com os endocannabinoides, com os fitocannabinoides, vamos falar um pouco das demências, né? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. E hoje, à medida em que a população envelhece, a gente tem um número cada vez maior e a gente sabe que um paciente com demência na família acaba mexendo com a família toda. Eu gostaria de que você me falasse um pouco sobre os estudos em pacientes com demência, com doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que 80% dos pacientes com doença de Alzheimer ou demência, eles vão desenvolver alterações comportamentais, neuropsiquiátricas no transcurso da doença, seja agitação, agressividade, psicose, né? Alguns pacientes podem desenvolver o contrário disso, que é uma síndrome com mais apatia e depressão. E existem vários trabalhos mostrando que os fitocannabinoides eles podem ajudar no manejo desses sintomas de uma forma mais segura. Porque o que a gente tem de arsenal terapêutico para tratar a agitação no paciente com demência? Os neurolépticos, né, que a gente sabe que aumenta o risco de morte por queda, por problemas cardiovasculares, né? Os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, que o efeito é muito variável entre os pacientes, e as drogas que a gente usa habitualmente, né? A memantina, os anticolinesteráicos. Então o arsenal ele acaba sendo um arsenal limitado, né? E dá, por exemplo, um benzodiazepínico, né? Clonazepam, você cede o paciente, piora a cognição. Então você tem muita dificuldade de tratar sintoma comportamental na demência quando chega nessa fase, né? E existem alguns ensaios clínicos interessantes nessa área. Então existem ensaios clínicos com THC isolado, em dose de 5 a 10 miligramas, mostrando que os pacientes melhoram do sono, melhoram dos sintomas comportamentais, mas o maior ensaio clínico é do grupo da Liv Barlef-Schneider. Um ensaio que foi publicado em 2022, outubro de 2022, eles publicaram um ensaio clínico placebo controlado em pacientes com doença de Alzheimer e sintomas neurocomportamentais. E foi um estudo que, se eu não me engano, ele demorou 24 semanas para ter o desfecho, ou seja, teve um tempo adequado para poder entender. E eles mostraram assim, uma queda muito importante nos scores de sintomas comportamentais dos pacientes com demência. Esse trabalho ele é um marco nessa área de desenvolvimento, porque foi o primeiro trabalho que deu um número, né? Eles utilizaram uma escala específica para a demência, que é a escala que é utilizada em todos os outros trabalhos com os outros remédios para tratamento de sintomas comportamentais, né? E esse número ele foi maior do que os neurolépticos, maior do que os inibidores de recaptação de serotonina e maior do que os anticonvulsivantes, que a gente também eventualmente utiliza. Então, esse trabalho ele aponta para uma direção muito interessante do ponto de vista de tratamento dos sintomas, né? Agora, qual é a grande questão, né? As demências elas são doenças muito complexas, né, Alberto? Então, quando você dá um diagnóstico da doença de Alzheimer, do ponto de vista da patologia no cérebro do paciente, aquela doença já está acontecendo há 10 anos, há uma década. Então, como é que você vai mudar a história natural de uma demência se no momento que você faz o diagnóstico, aquela doença já está há 10, 15 anos no cérebro? É muito difícil fazer isso, né? Então, eu acredito que então você não prescreve um fitoterápico para mudar a história natural do quadro demencial. Isso seria, né, ainda inconcebível do ponto de vista do momento que você faz o diagnóstico. Mas para o tratamento dos sintomas eu acho uma ferramenta interessante. Você pode fazer uma analogia com o tratamento do transtorno do espectro autista, onde você vai mudar geralmente aspectos comportamentais. Exatamente, né? Vai mudar aspectos comportamentais. Mas existe um conceito também de quanto antes você intervém no paciente com autismo, melhor. Então por isso que no momento que você dá o diagnóstico de um transtorno do espectro autismo numa criança com 3, 4 anos de idade, qual é a medida? Estímulo, né? Sim. Fazer um estímulo porque você está pegando o cérebro ainda no processo de desenvolvimento, aquilo ali pode mudar a história natural. Então, por exemplo, quem trabalha com pacientes com TEA sabe disso. Né? Você manejar um paciente com TEA que nunca foi tratado, né, na adolescência, na vida adulta, é totalmente diferente de manejar uma criança que você vai estimulando desde o início do diagnóstico. Então, esse mecanismo de plasticidade na infância, ele acontece. O que a gente não sabe ainda é se os fitocannabinoides eles têm capacidade de mudar isso. Essa resposta ainda não está feita. E nas demências, o que eu acredito que ainda a gente está no estágio de tratar sintoma. Isso não significa que no futuro isso não possa mudar, né? Então, se você pode eventualmente fazer o diagnóstico
na fase pré-clínica, né? Hoje existem biomarcadores, e fazer estudos que você administra o fitocannabinoide e ver se esse desfecho ele muda no decorrer do tempo com um grupo controle. Mas a gente está longe disso acontecer ainda.